Bem-vindo ao Mulheres Conscientes. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma sensação que muitas mulheres sentem: a culpa de se priorizar. Eu sou Patrícia Coiate, terapeuta, numeróloga e mãe. E aprendi que a leveza que eu buscava na maternidade era a leveza que faltava em mim. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta, radiestesista e mãe. E descobri que a consciência nasce quando eu escolho me olhar de verdade. Mulheres Conscientes. Um podcast para mulheres despertarem e confiarem em si. Outro dia, eu cheguei em casa de uma atividade de manhã com as meninas e aí eu estava cansada, estava muito cansada. Queria deitar 5 minutinhos no sofá. Mas aí eu olhei para casa, que precisava de uma geral, que precisava organizar algumas coisas. Aí eu falei: "Não, vou fazer rapidinho, depois eu descanso". E é engraçado, né, porque quanto mais a gente fala: "Depois eu descanso", mais a gente vai colocando coisa no meio e nunca chega esse momento de descanso. Porque vem junto uma questão de cumprir as obrigações. E querendo ou não, o cuidar da casa, o deixar organizado, o direcionar as crianças para o que elas precisam fazer, ainda é muito uma tarefa nossa. E aí, a gente vai colocando coisa, né, agora eu preciso esquentar o almoço, porque deu a hora do almoço, agora eu preciso, arrumar as meninas, o cabelo para ir para a escola. E sempre surge e nunca tem esses 5 minutos para deitar no sofá e não fazer nada. Então é uma sensação de talvez, não merecimento, né, a gente não consegue se proporcionar esse momento de descanso. Então, eu acho que é uma crença coletiva, né? De você sempre precisar, de alguma forma, se justificar por querer alguma coisa para você. É como se não fosse permitido você se colocar em primeiro lugar. E nem precisam ser coisas grandes, assim como, por exemplo, uma grande viagem, uma compra cara ou algum passeio mais extravagante. Às vezes a gente se pega fazendo coisas, pequenas coisas no dia a dia, como, por exemplo, essa história que você relatou agora, né? De não conseguir descansar porque precisou cuidar de outras coisas antes de se colocar em primeiro lugar, mesmo estando cansada, mesmo precisando daqueles 15 minutos de descanso, né? Então, é como se não fosse permitida, né, essa pausa no nosso dia a dia, mesmo nas pequenas coisas. E não é que a gente não sabe cuidar das pessoas, mas muitas vezes a gente não consegue se incluir nessas pessoas que a gente cuida, né? A gente cuida de todo mundo, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da mãe, cuida do pai, cuida dos irmãos, cuida dos amigos, está sempre junto, está sempre disponível, né, para essas pessoas queridas, não que elas não sejam importantes, mas se a gente esquece de se incluir, né, nessas pessoas importantes, parece que falta alguma coisa muito importante, e aí vem aquela sensação de vazio, né? Eu acho que você trouxe, uma questão muito importante, né, porque eu acho que a gente espera tanto um grande momento para descansar, né. "Ah, quando chegar as férias. Ah, semana que vem as meninas vão para minha mãe, eu vou conseguir descansar". A gente está sempre esperando, o universo conspirar, os pauzinhos se mexerem para ter um longo período, né. Nas férias eu descanso ou na minha folga eu descanso. Só que eu acho que a grande questão é a gente incluir pequenos momentos de descanso no dia. Eu vejo que quando eu consigo, ter esses pequenos momentos, é outra energia o dia, assim, muda completamente. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu consigo menos. E
Mas uma coisa que você falou também é sobre a importância, né, que a gente dá para os outros e a importância que a gente dá para a gente, né? A gente cuida de todo mundo, menos da gente. Então é como se o outro fosse mais importante do que a gente na nossa própria vida, né? E esse que é o grande problema, né? A gente atende todo mundo, né? A gente se sente bem até por isso, a gente se sente suficiente, a gente se sente amorosa, a gente até gosta, só que muitas vezes a gente esconde o cansaço disso, né? O cansaço de estar sempre disponível, o cansaço de estar sempre à disposição de todo mundo. E aí, a gente espera essa folga, sei lá, no sábado, no domingo. Então a gente passa 5 dias se sobrecarregando, só para no final de semana, um dia ou 2 dias, você conseguir parar. Então, de repente, o processo seja a gente colocar pequenas pausas. E não precisa ser algo gigantesco. O tomar um café com presença, um chá, um bolo à tarde, né? Porque até comer, às vezes a gente come na pressa, porque precisa sair, precisa buscar, precisa levar, né? Então, criar esses momentos de, meu, hoje eu vou tomar esse café aqui com calma, não em pé, correndo em cima da pia, né? Tomando café rápido para poder sair. Não, sentar, né? Sentir o gosto do café, tá ali em presença, né? Acho que falta a gente estar presente mesmo, assim, de estar de corpo, alma, tudo ali naquele momento, né? E acho que a gente não tem muito isso, a gente não aprendeu a ter isso, né? Porque se a gente olha para as nossas mães, para as nossas avós, não tinha isso. Elas sempre estavam disponíveis, inclusive para gente mesmo, né? Exatamente. Agora você falando do café, me veio uma cena que eu acho que muitas pessoas ouvem isso, né? A gente acaba guardando a melhor toalha para visita, né? A toalha de mesa, a melhor xícara para visita, as nossas melhores coisas para quando vier visita. E a gente não foi ensinado a agir dessa forma, a gente foi ensinado a guardar aquilo que a gente tem de melhor para outras pessoas. Porque se você faz isso para você, você é egoísta, você só pensa em você. Então, vem um pouco de um sentimento, a gente associou cuidar da gente, se colocar em primeiro lugar, trazer, né, esse ambiente gostoso só para a gente como uma questão de culpa, né? Puxa, será que eu não estou sendo egocêntrica? Será que eu não estou pensando só em mim? Será que eu não estou sendo egoísta? E quando a gente coloca e essa questão de olhar para a gente com culpa, às vezes até com uma certa tristeza, né? Porque não é permitido fazer isso para você mesmo. A gente se sente mal. E é nesse momento que a gente percebe que a gente se coloca em último lugar, porque a gente vai cuidando das outras pessoas, mas como a gente associou esse autocuidado com essas sensações negativas, a gente quer evitar, porque a gente não quer se sentir mal. E tudo isso é muito inconsciente. A gente não percebe, você não acorda pensando, eu me sinto culpada de cuidar de mim em primeiro lugar. Não, a gente age no automático, mas olhando de uma forma, né, terapêutica, a gente percebe que muitas vezes o que está associado a isso é muitas vezes a culpa. Então é por isso que a gente evita se colocar em primeiro lugar. Na verdade, né, a gente evita antes de sentir, né? Às vezes a gente nem sente a culpa porque a gente já não se permite essa questão de se priorizar, né? E você falando da toalha, né, que a gente põe, né, para as visitas, que a gente prepara, quantas vezes, né, às vezes a gente tá empolgada, se arruma mais, né, e sai, onde você vai? Vai vir alguém em casa, né, se você põe uma toalha mais bonita, tem alguém em casa? Porque a gente não está acostumado, a gente não cresceu nesse ambiente, né? A gente cresceu
né, a sociedade como um todo no ambiente de dar o melhor para fora e o pior fica dentro, né? Fica pra gente. A gente aprendeu a viver muito o esperado, né? O esperado da mulher, o esperado como pessoa, né? E principalmente como mulher, o esperado da gente é ser agradável, é ser boa dona de casa, é ser boa mãe, é ser boa esposa, é ser boa filha, né? Só que o que a gente deseja? Porque muitas vezes a gente não tem uma relação tão boa assim com mãe, com pai. Às vezes é uma relação tóxica, de alguma forma. E a gente ainda está preso em atender a expectativa. A gente aprendeu muito a viver o que é esperado, né? E é esperado que a gente seja agradável com o outro e crítico com a gente. Mas talvez esteja na hora da gente, esteja mais do que na hora, né? Da gente começar a desconstruir isso. Porque não é sobre o que esperam da gente, é sobre o que a gente quer, né? E aí a gente vê uma diferença entre homens e mulheres, porque os homens, eles têm outras questões, outras crenças, outras limitações sociais. Mas os homens não têm essa obrigação de agradar, né, de atender bem os outros. Não, os homens são mais liberados para serem eles mesmos. E a gente não. É exatamente isso, porque quando a gente cumpre todos esses papéis, esperando agradar essas pessoas, muitas vezes a gente desenvolve até um certo ressentimento, porque a gente faz tudo isso, né? A gente se esforça, mas em algum nível a gente espera também uma certa retribuição nas nossas expectativas. Da mesma forma em que nós nos esforçamos para atender expectativas, às vezes até mesmo irreais, que nós achamos que as outras pessoas querem, né? Aquilo que a gente internalizou, né? Então a gente acredita que as outras pessoas esperam isso e a gente age, né, de acordo. E esse ressentimento a gente acaba criando por quê? Porque a gente desenvolve isso, a gente age muitas vezes contra a nossa vontade, nos colocando em último lugar, e quando a gente espera receber algo em retorno, né? Vamos dizer assim, que compense todo esse esforço, né? Esse esforço de ter se colocado em último lugar, e ele não vem, isso gera um ressentimento. E muitas vezes são, são esses ressentimentos que acabam desgastando também os nossos relacionamentos. Eu fiz tanto por você e você não me retribui, né, de alguma forma, você não me ajuda, você não dá valor àquilo que eu fiz por você. Mas, na verdade, né, quem precisaria se dar esse valor, se dar esse amor, seria a gente mesmo. Se a gente aprendesse a olhar para as nossas necessidades emocionais, para as nossas necessidades físicas até, né? E aprendesse a se amar e a se colocar em primeiro lugar, né? Nós teríamos que perceber que nós somos o personagem principal da nossa vida. E se a gente não se trata como esse personagem principal, todo o resto perde o sentido. A gente não cobraria das outras pessoas esse amor, esse valor que a gente poderia se dar, né? A gente aprendeu muito a mostrar, né? Mostrar que tá bem, mostrar que tá feliz, mostrar que tá bem vestida, mas a gente não aprendeu a sentir, né? E a gente tem tanta essa importância em mostrar para o outro como a gente tá, né? Mesmo que não seja a verdade, por medo, né? Medo de julgamento, medo de não ser aceita. E aí a gente entra
num ciclo interminável, né? Porque a gente tenta ser aceita a todo custo. Para isso, a gente tem que mostrar algo que muitas vezes a gente não é, a gente não está sentindo. E aí a gente se sente infeliz, cada vez mais infeliz. Mas a gente continua mostrando que está bem. E aí, cada vez que a gente completa esse ciclo, a gente se desconecta um pouco da gente, de quem a gente é, do que a gente quer. Cada vez mais a gente vai se abandonando, né? Porque você não tem espaço na sua própria vida, né? Você não cria os 5 minutos de pausa para você descansar, né? Que nem eu comentei. E é isso. E quem pode mudar isso? Não sou eu, não é Mel, não é terapeuta, não é seu marido. Seu marido pode até te ajudar a dividir mais as tarefas, você pode até conseguir delegar mais. Mas se você realmente não pegar um dia e falar hoje, agora, eu tô com vontade agora, eu vou parar 5 minutos, não vai mudar nada. Porque só falar não muda. A gente tem que ter ação, né? E esse medo do julgamento que a gente tem, né? O medo de ser julgada, de nossa, olha, ela dorme no meio da tarde. Nossa, ela vê uma série no meio da tarde enquanto os filhos não estão. Nossa, ela não é produtiva. Nossa, a casa dela tá uma zona. E daí que a casa dela tá uma zona, né? Porque muitas vezes a casa tá impecável. Dá uma ventania, suja tudo, suja tudo, né? Ou chega as crianças da escola, joga mochila pra cá, tênis pra lá, começa a brincar, já acabou. Aquilo que você acabou de arrumar. E aí aquilo se torna tão exaustivo pra gente, né? Tão cansativo ficar mantendo tudo em ordem, controlar tudo, que aí a gente começa a brigar com as crianças por estarem bagunçando, né? Tipo assim, não pode bagunçar, eu arrumei, você tem que ficar quieto, só vai brincar aqui. Então a gente começa a ser desproporcional em outras áreas, a pôr para fora a raiva que a gente está sentindo dentro de nós mesmos, de não permitir fazer algo que é fundamental para a gente, mas a gente ainda tem medo. Isso, e aí, como você comentou, né? A gente acaba descontando em pessoas que, na verdade, apenas representam aquilo que a gente já sente dentro da gente. Então, por exemplo, as crianças estão apenas sendo crianças, estão se divertindo, estão sendo autênticas. E sem perceber, a gente acaba podando essa autenticidade, esse brilho, essa alegria de brincar. Quer dizer, vai exponenciando um problema que poderia ser resolvido de uma forma simples, se a gente simplesmente tivesse presente, né, e observasse os nossos pensamentos e falasse: o que eu estou sentindo? Eu não me sinto valorizada porque eu acabei de arrumar a minha casa e nesse momento ela ficou desarrumada? Ok. O que isso quer dizer para mim? Uhum. Eu preciso de ajuda, eu gostaria que mais pessoas participassem e fizessem comigo. Então, ao invés de brigar com as crianças, brigar com o marido, né, brigar com as pessoas que a gente ama, a gente simplesmente convidasse a contribuição das outras pessoas, sem que a gente precise extravasar essa raiva que não é exatamente daquela pessoa, mas descontar nela de uma forma injusta. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente acaba se descontrolando emocionalmente, gritando e brigando com pessoas que, na verdade, não tem nada a ver com o nosso problema, né? Com essa frustração de não estar sendo vista, de não estar sendo valorizada. Mas tudo porque a gente não tomou consciência dessa necessidade emocional que a gente tem, que é de se valorizar, que é de se priorizar, se aceitar, aceitar que você tem limites, que você está cansada hoje e que você precisa de um descanso nesse momento, que a tua energia, ela começa no teu dia num nível, mas chega à tarde, ela já está menor do que
do que deveria, do que você gostaria, e que você precisa repor ela de alguma forma. Entender que a gente tem, né, essas limitações, se aceitar e ser gentil com a gente. Muitas vezes a gente se critica, a gente se cobra, né, e isso cria, né, esses ressentimentos. Eu acho que a gente aprendeu que a gente se priorizar é abandonar o outro, que é uma mentira, né? Não existe isso. Que a gente aprendeu que o outro é mais importante que a gente, que também é uma mentira. Que a gente, para merecer o descanso, a gente precisa cumprir as obrigações. Esse é muito forte em mim. Primeiro é dever, depois é diversão, né? Então, a gente precisa começar a desconstruir isso, né? Porque se a gente olhar assim para a natureza, uma árvore, ela cria primeiro raízes profundas, né? É dentro da terra. Ninguém tá vendo. Ela tá lá, aprofundando as raízes dela. Quando ela aprofunda, ela começa a crescer fora. E a gente faz ao contrário, né? A gente é uma árvore linda por fora. E a nossa raiz é tão fraca, tão superficial. E aí, gente, qualquer ventania que vem da vida, essa árvore cai. Porque a gente não consegue entender a nossa importância, né? Então a gente associou que mãe, para ser mãe, para amar os filhos, a gente precisa se anular, a gente precisa estar à disposição, a gente precisa estar sempre servindo. E não é isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu observo muito aqui em casa é que quando eu tô irritada ou quando eu tô ruim, as meninas ficam desesperadas. Mas quando eu tô bem, eu tô feliz, elas também estão tranquilas. Então, acho que a gente precisa entender e de uma vez por todas, né, praticar que quando a gente está bem, os nossos filhos estão bem. E a gente ensinar eles que a gente ser feliz, a gente se amar, independe dos outros, do que os outros falam, do que os outros pensam, do que os outros fazem pela gente, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente conseguir sair disso. Então, faz um teste na sua casa. Um dia, se você descansar, 5 minutos, 15 minutos, a gente passa vendo no Instagram, vendo Reels, né? E por que, em vez de ver Reels, ver Instagram, ver YouTube, você não fica simplesmente em silêncio, respirando, deitando, né? Mas o seu valor não está ligado à produtividade, ao quanto você faz, né? Está ligada ao quanto você é, ao quanto você se sente, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente começar a colocar essas mudanças práticas na nossa vida. Porque senão a gente vai continuar falando e não fazendo nada. Então, porque às vezes o nosso cansaço não é nem físico, mas acaba sendo um esgotamento emocional e mental. Por quê? Porque a gente colocou o nosso valor no servir, no se doar para os outros, no estar disponível. E enquanto a gente faz isso e cuida de todos, menos da gente, a gente deixa de se nutrir, deixa de nutrir essas raízes, né, da nossa árvore interior, né, deixa de nutrir o nosso emocional. E essa é, na verdade, a função da terapia, né, é fazer a gente tomar consciência, ajudar a gente, né, a tomar consciência desses pontos, né, de vulnerabilidade que a gente tem, para que a gente possa se nutrir e expandir isso para outras áreas da nossa vida, né? Se nutrir e nutrir as pessoas que estão ao nosso redor, porque aí a gente consegue estender isso para várias áreas e a gente consegue trazer essa abundância que a gente nutriu interiormente e evoluir em outras áreas da vida.
a gente consegue florescer, né, de uma forma geral. E isso não tem nada de egoísta, porque quando você se torna abundante por dentro, você consegue transbordar para outras pessoas, você consegue se doar até mais, porque você tem essa energia interior. Mas se doar sem esquecer de você mesma. Então, quando a gente está bem, como você falou, quando a mãe está bem, os filhos estão bem, o marido está bem. Então, é nutrir quem a gente é por dentro, né? E isso a gente acaba transbordando para outras áreas. Com certeza. Agora vamos para uma parte bem prática, né? Que a gente está falando, a gente já falou. Então, olhar o seu dia a dia e perceber em que momento você está se deixando de lado. Em que momento dava para você fazer algo por você, mas você escolheu não fazer, né? Onde você consegue se incluir, né? Então, um descanso que você consegue colocar, um café demorado, ou sentar para comer um bolo e tomar um café, ou só tomar o café. Estar ali, né? Eu acho que a grande questão é a gente criar momentos de micro permissões para gente. Eu me permito sentar e tomar esse café. Agora, eu me permito, porque é só você que impede, se a gente for olhar, né, na prática. Eu me permito sentar e ler 2 páginas do meu livro. Eu me permito sentar e respirar. Me permito não fazer nada. Eu me permito hoje deixar para varrer a casa mais tarde. É isso, né? É isso que a gente precisa ver. E nesse começo, gente, vem a culpa, vem a cobrança, vem, nossa, eu devia ter feito isso, olha agora, eu tô sem tempo, agora eu não vou conseguir fazer. Mas é não deixar isso tomar conta da sua vida. Se veio a culpa, nossa, agora eu não vou conseguir fazer isso. Ah, mas pelo menos eu tomei um café tão gostoso, nunca senti que esse café é tão gostoso como foi hoje para mim. Nunca foi tão bom estar comigo como foi hoje. Então a culpa vai vir, mas a gente não pode deixar ela tomar conta. A gente direciona. Ah, tudo bem, estou sentindo a culpa, poderia. Talvez esse não tenha sido o melhor jeito que eu escolhi, mas foi o que eu consegui. Amanhã eu vou fazer um pouco diferente. É isso, essas pequenas ações vão dando sustentação para você conseguir trazer uma mudança efetiva e sair dessa culpa de se priorizar, né? E eu vejo muito que quando eu faço essas ações, eu faço sim por mim, mas eu também vejo que eu faço para ensinar as minhas filhas sobre isso, né? Para elas saírem um pouco do padrão que a gente aprendeu e elas terem uma outra visão, que é possível fazer de outro jeito, que não existe só um jeito de ser feito. Então, isso é muito importante a gente ensinar para os nossos filhos também, a partir das nossas ações. Porque não é só o que a gente fala, é o que a gente faz, né? Então, quando a gente começa, eles começam a ver que, não, hoje eu estou cansada, de fato não vou fazer mais isso, vou deixar para amanhã, eles aprendem que responsabilidade não tem peso. E a gente começa a ressignificar esse peso que a gente colocou sobre o que é ter responsabilidade. Exatamente. A gente trabalha a nossa permissão de dentro para fora, mas também de fora para dentro, através dessas pequenas ações, criando essas micro permissões, permissão de estar bonita sem precisar sair de casa, a permissão de ter tempo para você mesma, e são coisas que não precisam exatamente de dinheiro, né? Por exemplo, você não precisa comprar algo novo, mas você pode usar aquilo que você já tem na sua casa, né? Arrumar uma mesa bonita, se arrumar, fazer um ritual de beleza, deixar, se permitir ter tempo para fazer coisas que você gosta, né? Um tempo para sua leitura, se permitir poupar dinheiro, né? E investir pensando em um projeto futuro que você queira. Então, pensando em coisas
que são para você. E essas micropermissões, elas vão se expandindo, porque a partir do momento em que você se permite pequenas coisas, né, como se diz, você é fiel no pouco, você também é fiel no muito. Então, você se permite pequenas coisas, essas pequenas coisas vão crescendo, e elas vão se expandindo, e com o tempo, essas permissões, elas vão se ampliando. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente não se sente culpada apenas por não fazer, não se permitir essas pausas e essas pequenas coisas, mas porque a gente acaba colocando as necessidades das outras pessoas em primeiro lugar. Se a gente inverter a lógica, a situação se transforma, né? E a nossa vida inteira se transforma, né? Através dessas pequenas permissões que a gente se permite no dia a dia, né? Se esse episódio fez sentido para você, talvez esse seja um convite para você começar a se incluir mais na sua própria vida. E se você também se lembrou de alguma mulher ouvindo essas histórias que a gente contou, compartilhe esse vídeo com ela. E a gente se vê no próximo episódio de Mulheres Conscientes. E eu já convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem você conhece. Um grande abraço e até o próximo vídeo.